O mundo antes da filosofia. Quando os deuses explicavam tudo. Muito antes de existirem filósofos, antes de existirem teorias científicas, antes de existirem telescópios, laboratórios e universidades, o ser humano já fazia perguntas. Perguntas profundas. Por que o trovão acontece? De onde veio o mundo? Por que existe o sofrimento? O que acontece depois da morte? Mas naquele tempo, não existiam métodos científicos. Não existia filosofia. Então o ser humano encontrou outra maneira de explicar a realidade: os mitos. Durante milhares de anos, as grandes civilizações do mundo construíram histórias poderosas para dar sentido ao universo. Histórias que misturavam deuses, forças da natureza, heróis e monstros. Essas histórias formaram aquilo que hoje chamamos de mitologia. A mitologia grega. Entre todos os sistemas mitológicos da antiguidade, poucos foram tão influentes quanto o da Grécia. Os gregos imaginavam um universo governado por deuses poderosos, que viviam no topo do Monte Olimpo. O rei desses deuses era Zeus. Ele governava o céu, os raios e as tempestades. Quando trovões rasgavam o céu, os gregos acreditavam que era Zeus demonstrando seu poder. Ao lado dele estavam outros deuses importantes. Poseidon dominava os mares e provocava terremotos. Hades governava o mundo dos mortos. Atena representava a sabedoria. Apolo era o deus da luz e das artes. Esses deuses eram extremamente poderosos, mas também tinham características humanas. Eles amavam, sentiam ciúmes, entravam em conflito, interferiam diretamente na vida dos seres humanos. Os mitos gregos eram uma forma de explicar os fenômenos da natureza, mas também eram uma maneira de refletir sobre a condição humana. Histórias como a de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, falavam sobre conhecimento, rebeldia e progresso. Já o mito de Ícaro alertava sobre os perigos da arrogância e da ambição desmedida. A mitologia egípcia. Enquanto os gregos contavam suas histórias no Mediterrâneo, outra grande civilização florescia às margens do rio Nilo. No Egito Antigo, os deuses também explicavam a ordem do universo. Um dos mais importantes era Ra, o deus do sol. Os egípcios acreditavam que todos os dias Ra atravessava o céu em sua barca solar. Quando o sol se punha, eles imaginavam que Ra descia ao mundo subterrâneo para enfrentar forças do caos durante a noite. Outro deus importante era Osíris, associado à morte e à vida após a morte. Segundo os mitos, Osíris foi assassinado por seu próprio irmão, Set. Mas sua esposa Ísis conseguiu restaurar seu corpo e trazê-lo de volta. Esse mito simbolizava a ideia de renascimento e de continuidade da vida. Por isso os egípcios tinham uma relação muito profunda com o tema da morte. Eles acreditavam que a existência humana continuava depois da vida terrena. E por isso construíram pirâmides monumentais, templos e rituais complexos para garantir a passagem segura para o além. A mitologia hindu. Enquanto isso, no subcontinente indiano, surgia uma tradição mitológica e espiritual extremamente complexa. Na tradição hindu, o universo não é apenas uma criação única. Ele passa por ciclos eternos de criação, destruição e renascimento. Entre as divindades centrais dessa tradição estão Brahma, Vishnu e Shiva. Ma, o criador do universo. Vishnu, o preservador da ordem cósmica. E Shiva, o deus da transformação e da destruição. Para os hindus, a destruição não é algo negativo. Ela faz parte do ciclo natural da existência. Tudo o que nasce, um dia se transforma. Essa visão profundamente cíclica da realidade influenciaria séculos depois várias correntes filosóficas e espirituais. Na antiga China,
as narrativas mitológicas também buscavam explicar a origem do universo e da ordem natural. Uma das histórias mais conhecidas fala sobre Pangu. Segundo o mito, no início existia apenas um grande ovo cósmico. Dentro desse ovo estava Pangu. Quando ele despertou, separou o céu e a terra. Ao morrer, partes do seu corpo se transformaram no próprio mundo. Seu sopro virou vento. Seus olhos se tornaram o sol e a lua. Seu sangue formou os rios. Esse mito expressa uma ideia poderosa. O universo não é separado do ser. Ele nasce do próprio corpo da existência. Durante muito tempo, os mitos foram suficientes. Eles davam sentido à vida, explicavam o universo, transmitiam valores e ensinamentos. Mas em algum momento da história, algo começou a mudar. Alguns pensadores começaram a fazer uma pergunta diferente. E se o mundo não for governado apenas pela vontade dos deuses? E se existirem leis naturais por trás da realidade? E se o universo puder ser compreendido pela razão? Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu na história humana. O mito começou a dar espaço para algo novo, algo revolucionário. E foi nas cidades da Grécia Antiga que alguns pensadores começaram a buscar respostas não mais através de histórias divinas, mas através da investigação racional da realidade. Entre eles estava um homem que muitos consideram o primeiro filósofo da história, Tales de Mileto. E com ele, a humanidade daria o primeiro passo em uma jornada intelectual que continua até hoje. Uma jornada chamada filosofia.